Oi, gente, bom dia! Eu sou a professora Fabiana, professora de Biologia do ArtSeb, e hoje nós vamos voltar às nossas atividades de aula, né? Hoje, aula online, professora Fabiana e todos os outros professores do ArtSeb viraram youtubers, quem diria, não é não? Mas a gente vai se adequando, é um momento de adequação para nós, para a escola, para nós professores, né? Para a escola como gestão e para vocês também, que agora vão estar nos vendo de maneira diferente. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vou fazer o meu jabá, né? Vai ser o meu jabá. Ativem as notificações do ArtSeb Modo On para que vocês consigam verificar, né? Estar cientes e receber todas as aulas dos professores youtubers do ArtSeb, porque nós somos diferenciados. E qual que é a aula de hoje? Sobre cordados. A nossa aula, ela vai ser dividida em duas partes. Cordados, características gerais e subfilos, e cordados, morfofisiologia. Hoje vai ser só sobre características e os subfilos, ok? Quais são esses cordados? Primeiro de tudo, os cordados são animais, né? Filos animais, que são subdivididos em 3 subfilos. Quais são esses subfilos? 2 subfilos mais primitivos, que nós chamamos de protocordados, subfilo urocordata e cefalocordata, ok? Esses subfilos são cordados não vertebrados. Já o subfilo vertebrata, ou os craniados, inclui todos os animais vertebrados do grupo dos cordados, ok? Quais são as características compartilhadas entre esses cordados não vertebrados e os cordados vertebrados? Primeiro de tudo, todas essas características aqui, segundo ano, vocês já sabem identificar, porque nós já trabalhamos em aulas presenciais com vocês. Então, né, surgindo alguma dúvida, podem perguntar nos comentários aqui do vídeo, que eu vou explicar com todo amor e carinho novamente para vocês, ok? Então, quais são essas características? Simetria bilateral, tá? Então, simetria bilateral, quando o corpo do animal tem imagens especulares, ou seja, se eu divido o corpo do animal ao meio, né, eu gero porções, né, direitas e esquerdas, frontais, ventrais, né, anteriores, posteriores, ok? Triblásticos, que possuem os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. Celomados, tá? Aqui, ó, nós temos o exemplo de animais, os 3 tipos, né, possíveis em relação à presença ou não do celoma. Então, animais acelomados, pseudocelomados e aqui os celomados, que é o caso dos cordados. São deuterostômios, ok? E apresentam metameria, pelo menos na fase embrionária. Então, quais são as características de cordados deuterostômios? Primeiro, o blastóporo, tá? Que é uma abertura formada durante o desenvolvimento embrionário, ele vai formar primeiro o ânus e posteriormente ou secundariamente a boca. Essa é a principal, é a definição, na realidade, de deuterostômios. Já a metameria é a divisão do corpo em metâmeros ou em porções, em partes. No nosso caso aqui, ó, tem o exemplo dos cordados vertebrados. A nossa caixa craniana é o exemplo de uma metameria, ok? Então, essas são as características compartilhadas entre todos os grupos. E as características específicas do grupo? Primeiro, são 4 características. Tubo, presença de um tubo nervoso dorsal oco. Esse tubo nervoso, ele é originado a partir da ectoderme, ok? E ele acompanha dorsalmente, ele fica bem na região dorsal do corpo do animal e formam fibras nervosas que vão se inervar entre os órgãos e as musculaturas, ok?
A notocorda, que é o que dá o nome ao grupo, né? Então, cordados, notocorda, tá? Ela vai, dependendo do grupo, permanecer só na fase embrionária ou perdurar durante a vida, ok? Então, é uma estrutura derivada do mesoderma, tá? Desse folheto embrionário, formando um bastonete maciço e flexível que serve para sustentar o corpo do embrião. E no caso dos vertebrados, né, daqueles que já existe a coluna vertebral, essa notocorda ela vai ainda existir no interior dessas vértebras. Então, aqui tem um exemplo dessa notocorda. Nós temos nessa figura aqui, ó, um corte longitudinal do corpo do animal e aqui nós temos um corte transversal do corpo do animal, verificando o tubo nervoso dorsal oco aqui, ó, bem acima, e a notocorda bem logo abaixo aqui, ó, formando esse maciço cilíndrico de células, né? Então, segunda característica, aliás, terceira característica, tubo nervoso dorsal, notocorda e fendas faringeanas. Essas fendas faringeanas também, elas, em alguns grupos, elas são perdidas após a fase embrionária, mas em alguns outros grupos, como por exemplo, peixes e anfíbios, né, alguns grupos dos anfíbios, essas fendas faringeanas, elas perduram ao longo de toda a vida, né, o animal adulto, né, e realizam certas funções, né, funções muito importantes como a respiração, né, que é o exemplo das brânquias nesses animais, ok? Então aqui, ó, pra gente comparar as fendas faringeanas, tubo nervoso dorsal, notocorda, tubo digestivo, tem essas mesmas estruturas, tanto nos protocordados quanto nos cordados superiores ou nos vertebrados. Agora vamos para as características gerais desses animais, tá? Dos subfilos, especificamente dos subfilos. O subfilo Urocordata também é chamado de tunicata, gente. Que nome estranho, tunicata. Mas por que tunicata, gente? Agora eu coloco um balãozinho aqui, ó, para pensar o que é um tunicata, né? Então, tunicata está representado pela classe das assídeas. Então, esses animais, todos os protocordados, né, tanto urocordados quanto cefalocordados, a primeira característica deles é que eles são exclusivamente aquáticos, né, de ambiente marinho, tá? Então, esses tunicatas tem cerca de 1.500 espécies, tá? São sésseis, ou seja, fixos nos substratos, ele não tem capacidade de locomoção, apresentam a notocorda apenas na fase larval, ok? E recebe esse nome porque eles produzem uma substância chamada tunicina. E essa tunicina forma uma camada externa ao corpo que se assemelha a uma túnica, ok? Então, por isso o nome mais comum, tunicata. O nome, vamos dizer assim, oficial, né? A nomenclatura oficial desse grupo é Urocordata, né? Por causa da localização da notocorda no corpo desse animal. Então, aqui nós temos exemplos para vocês, tá? Então, as assídeas, elas apresentam uma espécie de abertura, né? Que na realidade, aqui a gente verifica, né, nas fotos e na ilustração, tem uma abertura superior, que é um sifão inalante, onde a água ela entra, tá? Então a água ela vai entrar aqui, circular no interior do corpo do animal e ser expulsa pelo sifão exalante. Por que isso é importante para esse grupo? Porque eles são sésseis e eles são filtradores. Então, junto com essa água entra alimento e ela consegue se alimentar, ok? Já o segundo subfilo é o Cefalocordata. Cefalocordata, principal representante, é também um animal marinho chamado de anfioxo. Esse anfioxo, ele, diferente dos tunicata, a notocorda vai da cauda até a cabeça, por isso que chama cefalocordata,
cordata, ok? Medem cerca de 15 centímetros, então são animais pequenos, bem simples, por isso que as assídeas e os anfíoxos, né, urocordatos e cefalocordatos, respectivamente, são chamados de cordados primitivos, porque eles são mais simples, ok? Já o terceiro subfilo e o mais amplo deles é o subfilo dos vertebrata ou craniata, ok? Esses subfilos apresentam uma grande diversidade, tá? Sendo representados por cerca de 7 classes, então por isso que eles são os em número de representantes, né? E de grupos dentro desses subfilos, eles são os maiores, tá? Então, são divididos em 2 grandes subgrupos, os agnatos ou não mandibulados, né? Amandibulados, e nós temos os gnatostomados. Gnatostomados é um nome enorme, mas que significa dizer que todos os animais que fazem parte desse grupo, eles possuem mandíbula, ok? Então, quem são os sem mandíbula? São as lampreias e as feiticeiras, tipos de peixes, tá? E os mandibulados são os outros peixes, que nós chamamos de condrictes e osteíctes, anfíbios, aves, répteis e mamíferos. A gente vai já ver todos eles. Então aqui, ó, quais são as características dos peixes agnata? Os peixes agnata também são chamados de ciclóstomos ou ciclostomatas, porque eles possuem, ó, essa boca circular cheia de dentes córneos. Isso confere uma característica muito particular do grupo, que eles se fixam no corpo de outros peixes e ficam raspando com esses dentes a superfície corporal e absorvendo nutrientes. Por isso eles são são considerados e classificados como parasitas. E aqui nós temos exemplo as lampreias e as feiticeiras, tá? Já os peixes gnatostomados, primeiro deles, condrictes, que são chamados de peixes cartilaginosos. Quem são os peixes cartilaginosos? Tubarões, raias e cações, tá? Então são esses 3 representantes de peixes cartilaginosos, tá? E quais são as principais características? Esqueleto cartilaginoso, corpo coberto por escamas de origem dermoepidérmica e não óssea, ok? Restos de notocorda no adulto, presença de nadadeiras ímpares e pares. A boca, ela é sempre ventral. Pensem num tubarão, visualizem um tubarão e uma raia, né? A boca delas é sempre embaixo, na região ventral do corpo. E não tem opérculo e bexiga natatória. Diferente dos osteíctes, que é o outro grupo que eu vou já mostrar. Então aqui nós temos exemplos aqui, ó, tubarão e as raias dos condrictes. Os osteíctes já são peixes ósseos, é a maioria desses peixes que a gente consome, que a gente vê por aí, ok? Então, tem nadadeiras lobadas, no caso da classe dos sarcopterídeos, ou raiadas, no caso dos actinopterídeos, e possuem já uma boca anterior, né, mais à frente do corpo, e a bexiga natatória. Professora, por que é importante essa bexiga natatória, né? Porque essa estrutura é como se fosse uma bolsa, na realidade, fica no interior do corpo do animal, logo abaixo do intestino, que ela tem a capacidade de encher de ar ou de secar, né? Quando ela enche de ar, ela deixa o corpo do peixe mais leve, menos denso, então ele consegue emergir, ele consegue subir até a superfície. Quando essa bolsa ela seca, né? O peixe retira essa quantidade de ar dessa bexiga, o corpo do animal, do peixe, fica mais denso, mais pesado, então ele consegue descer. Então, a bexiga natatória, ela controla a flutuabilidade do peixe, tá? E aí aqui nós temos alguns exemplos desses peixes. Aqui tem até o exemplo do selacanto, tá? Que é um peixe de nadadeira lobada que
Posteriormente, quando eu estiver falando de tetrápodas, eu vou explicar direitinho para vocês, tá? O grupo dos tetrápodas gnatostomados, primeiro grupo de tetrápodas, ou seja, já tinham 4 patinhas, já conseguiam caminhar, né? Foram os anfíbios. Essa característica conferiu a capacidade do grupo de conquista do ambiente terrestre. Olha que legal, né? Então, esses foram os primeiros a ocupar, alimentar em terra. Mas os anfíbios, né, como o próprio nome diz, significa vida dupla, né? Então, conseguem sobreviver em água e em terra, ambiente aquático e ambiente terrestre, tá? Então, tem uma pele permeável com camadas córneas e uma riqueza de glândulas para evitar a desidratação do corpo, ok? Fecundação externa. E dependem ainda, embora eles consigam viver no ambiente terrestre, para se reproduzir eles dependem da água, porque eles precisam lançar esses gametas na água para que ocorra a fecundação. Quem são os representantes? As cecílias, né, que são as gimnofionas, a salamandra, que são os urodela significa anfíbio com cauda. E os anura, que significa anfíbios sem cauda. Quem são os anuras? Sapos, rãs e as pererecas, ok? Já o grupo dos tetrápodas, dos répteis, eles já são totalmente adaptados ao ambiente terrestre, possuem uma pele diferente dos anfíbios, que tem uma pele mais, vamos dizer assim, hidratada, né, por causa das glândulas e etc, para evitar a desidratação. Os répteis já têm uma pele seca e queratinizada. Uma observação em relação a esse grupo é que os répteis, eles foram os primeiros animais a desenvolver um ovo com casca, tá? Essa característica conferiu esses animais a conquistarem, ampliarem a diversificação no ambiente terrestre também. Porque um ovo com casca, já que a fecundação e o desenvolvimento é externo, aquele ovo com casca vai permitir, vai dar mais condições a esse imaturo dele sobreviver naquele ambiente, ok? Então, isso começou com os répteis, beleza? Não possuem glândulas e tem escamas e placas ósseas. Fecundação ela é interna e o desenvolvimento ele é externo, por isso que eles recebem essa classificação aqui de ovíparos. Exemplo aqui, ó, lagartos, cobras, jacarés e crocodilos e as tartarugas, que são do grupo dos testudines, tá? As aves, né? São os primeiros animais endotérmicos ou homeotérmicos dos grupos dos tetrápodas. Tem uma pele seca, mas são recobertas por pena e também possuem uma grande quantidade de glândulas para impermeabilizar essas penas, tá? Possuem bico córneo, asas, que é a principal modificação ou adaptação ao voo, associado aos ossos pneumáticos, que são ossos ocos, que faz com que o corpo dessa ave ela fique obviamente mais leve, tá? E apresentam adaptações para o voo, né? No caso, asas e os ossos pneumáticos, e são ovíparos, tá? Exemplo aí, ó, uma infinidade de aves e suas morfologias e penugens diferentes. E os mamíferos, que aí estamos nós como representantes e vários outros animais mamíferos. Principal característica é a presença de glândulas mamárias, tá? Então, presença de pelos, só os mamíferos possuem pelos. Nenhum outro desses animais desses grupos animais que eu já citei aqui possuem pelos. E tem glândulas anexas, né? Como glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. E aí nós temos os representantes do grupo dos mamíferos, ok? Então aí nós temos os representantes dos grupos dos mamíferos, ok, gente? Então essa é a primeira parte da nossa aula. Fiquem atentos, assinem o sininho
ativem o sininho de notificação para que vocês consigam visualizar quando a segunda parte da nossa aula, que vai ser a morfofisiologia, for lançada no site, ok? Beijo, até a próxima aula!